esse tipo de madeira vai acabar exterminando as suas colônias de abelha sem ferrão. E quando eu tô falando isso, eu não tô exagerando, tá? Com o tempo, sim, a madeira errada para as caixas que você utiliza acaba com as colônias de abelha sem ferrão, porque não permite o desenvolvimento correto, principalmente em períodos em que a termorregulação da caixa, que é o potencial de equilibrar a temperatura, precisa ser eficiente, como por exemplo, o inverno, onde as temperaturas externas são muito baixas e a caixa precisa proteger do frio, ou verão em algumas regiões onde as temperaturas externas são muito altas e a caixa precisa proteger do calor extremo. Entendendo isso, neste Café com Abelha de hoje vamos nos aprofundar no tema de madeiras para as caixas de abelha sem ferrão. Então eu espero que você tenha preparado uma boa cadeira, uma pipoquinha e já deixa o seu like aqui, porque esse vídeo aqui vai ser muito especial. E fica até o final. Começando o assunto de madeiras para caixa, eu digo, sempre vou repetir, que é uma das partes principais na escolha de uma caixa correta para sua criação de abelha sem ferrão, o tipo de madeira que você vai utilizar. Isso é fundamental para meliponicultores iniciantes, intermediários, avançados, mais experientes, menos experientes. É importante porque a madeira que a colônia vai ser incluída, introduzida, a caixa, né, em que a colônia vai ser introduzida, ela vai determinar o potencial de termorregulação ser muito bom ou muito ruim para essa colônia. E isso está ligado diretamente ao desenvolvimento da colônia. Porque pensa comigo, uma colônia ela precisa manter uma temperatura equilibrada no seu interior, correto? Correto. Entre 31 e 32 graus na região do ninho. Ou seja, se ela precisa disso, independente da caixa manter ou não equilibrada, a colônia vai ter que equilibrar. Então, se a caixa é boa e mantém bem equilibrada essa temperatura, no interior da colônia, da caixa, essas abelhas elas não precisam gastar muita energia para equilibrar a temperatura. Então, elas vão apenas corrigir as pequenas flutuações, o que significa um gasto baixo de recurso e, consequentemente, um maior aproveitamento do mel, do pólen, dos recursos que oferecem a energia para essas colônias, essas abelhas trabalharem. Agora, se a caixa não for boa, elas vão ter que gastar muita energia para corrigir a temperatura. É essencial essa temperatura, então elas têm que dar um jeito se a caixa não está dando conta. E se elas gastam muita energia, elas vão consequentemente gastar muito recurso, e isso impede o desenvolvimento da colônia. Porque o recurso que ela poderia estar dedicando a crescimento da postura, desenvolvimento geral do ninho, ela está dedicando à correção de uma temperatura que a caixa não mantém. Vocês estão entendendo? É aí que eu quero chegar. Quando a gente tem uma caixa correta, nós temos um potencial maior de acúmulo de alimento, de deposição de alimento. Porque elas estão economizando mais energia lá do outro lado, não tendo que fazer essa regulagem de temperatura. Entendido isso? Agora, as madeiras que são boas e as madeiras que são ruins. Começando com as madeiras que todo mundo acha que é boa, mas que na verdade são ruins. Madeiras de lei. Madeiras extremamente densas, madeiras são usadas para construção civil, para móveis. Essas madeiras que são de lei, né, o pessoal chama de lei, que são as madeiras mais rígidas, como ipê, jacarandá, mogno e por aí vai. Essas madeiras mais caras de serem adquiridas, normalmente são madeiras mais densas e mais duras, por isso que o valor dela sobe. Só que isso para caixa de abelha sem ferrão não é bacana. Sabe por quê? Para uma madeira ser densa, ela precisa ter as fibras mais próximas e poucos espaços de ar entre as fibras. Isso faz com que o potencial de termorregulação dessa madeira seja menor, porque é justamente esses bolsões de ar entre as fibras que faz com que criem-se vários cobertores ou camadas de isolamento térmico que esse frio ou calor vai ter que avançar até chegar dentro da caixa. Entendeu qual que é o raciocínio? Então madeiras que são mais porosas, como o pinus, que é esse daqui, mas precisa ser um pinus sem tratamento para fungo ou para aquele bichinho que dá em madeira, cupim, e também um pinus já seco sem estar úmido, senão ele vai acabar mofando. Ou eucalipto também são boas opções, tá? Para construção de caixa para abelha sem ferrão. Por quê? Porque são madeiras que têm mais espaço entre as fibras, acumulando bolsões de ar, o que faz com que tenham maior cobertor térmico, maiores camadas de isolamento térmico até chegar no interior do ninho, tá? Então, eucalipto, o pino seco sem tratamento, o cedrinho, a mescla, todas essas madeiras que são de entrada para a construção civil, que são mais porosas, menos densas, menos pesadas, são madeiras indicadas para a construção de caixa, justamente por terem essas camadas de ar. Já as outras que são mais densas, elas não têm um potencial tão bom de regulagem térmica como essa, são mais indicadas para a construção civil por serem mais resistentes. Entendido isso, uma última coisa, a grossura da madeira também vai influenciar.
Porque pensa só, se eu tô falando de camadas de isolamento térmico, quanto maior a espessura da madeira que a gente vai usar para construir a nossa caixa, maior a quantidade de camadas que vai ter nessa parede. Ou seja, maior o potencial de termorregulação. Entendido isso, madeiras que não são tão boas. Jacarandá, mogno, ipê, madeiras de lei mais densas, madeiras que são boas. Pinos, desde que seja seco, sem tratamento para cupim, porque é um tratamento inseticida. Eucalipto, cedrinho, amesca, essas madeiras mais porosas. Agora que você sabe disso, você já sabe qual a caixa ideal ou a madeira ideal para criar suas abelhas sem ferrão, com bons resultados e o porquê isso influencia na sua criação. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelhas sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!